Olá, gente! Hoje a gente iniciou o nosso quarto módulo que trata sobre preparo e padronização de soluções. Mas antes de nós iniciarmos o nosso último módulo, eu reafirmo, vocês precisam estar assíduos, vocês precisam estar constantemente frequentando as atividades do fórum, realizando e desenvolvendo as atividades que são propostas para a classe, as atividades que são propostas na plataforma. Por quê? Porque são através dessas atividades que as dúvidas irão surgir. Caso haja alguma dúvida, alguma falta de compreensão das aulas que nós estamos ministrando, nós iremos saná-las através das resoluções de questões nas atividades de plataforma, nas atividades de fórum. Então toda a equipe vai estar disponível para que você possa mandar suas dúvidas, para que nós possamos tirar as suas dúvidas, ok? Então esteja sempre lá, que nós estaremos sempre acompanhando. Então a gente vai tratar sobre preparo e padronização de soluções. Qual é o objetivo desse nosso quarto e último módulo? Conhecer os procedimentos de preparo utilizados na padronização de soluções usados em laboratório químico. Então a gente vai conhecer esses procedimentos que serão utilizados na preparação de soluções padrão em laboratórios químicos. Mas o que é uma solução padrão? Olha só o conceito de solução padrão. Em muitos casos, o titulante não é disponível como um padrão primário. O que é um padrão primário? Padrão primário é uma substância que ela apresenta altas qualidades de propriedades químicas, sendo uma delas reagir de forma imediata com o seu analito, que é a substância que vai ser analisada, ou ainda elas reagir de forma quantitativamente total com o analito, que é a substância que vai ser analisada. Em seu lugar, usa-se uma solução contendo aproximadamente a concentração desejada para titular um determinado peso de padrão primário. Por esse procedimento, chamado de padronização, determinamos a concentração do titulante para análise. Dizemos então que o titulante é uma solução padrão. Gente, uma solução padrão é aquela solução que apresenta um elevado grau de pureza, que é aquela solução que se aproxima do ideal, ou ainda que é o ideal para se realizar determinado experimento laboratorial. Como é que eu faço para realizar o preparo dessa solução? Então, para preparar uma solução com uma molaridade desejada ou conhecida, lembrando que uma solução padrão ela deve sempre conter uma concentração definida. O passo a passo é o seguinte: pesamos uma massa correta do reagente. Após pesar a massa correta desse reagente, que está lá no número 1, dissolve-se o soluto ao solvente adequado. E por último, completamos com o solvente até a marca de referência do balão de diluição. Então o que é que se faz? Você pesa a amostra, consequentemente você dilui esta amostra pesada e posteriormente você completa o nível até o menisco do balão de diluição com o solvente. Isso você vai obter uma solução padrão, uma solução de concentração desejada. Aí ele ainda diz o seguinte, observa, muitas soluções são obtidas por diluição das soluções denominadas de solução estoque. O processo de diluição permite obter com maior precisão soluções com baixa concentração. O que é uma diluição? Diluição nada mais é do que você adicionar água. Eu não vou modificar a quantidade de soluto presente na solução. Recordando, solução é o que eu chamo de sistema contendo soluto e solvente. Se eu quero tornar uma solução mais diluída, ou seja, diminuir a concentração daquela solução, eu não vou alterar a quantidade de soluto. O que eu posso alterar é a quantidade de solvente. E ao adicionar este solvente à solução, eu diminuo a concentração daquela solução, tornando-a mais diluída. Isto é, um determinado volume de uma solução concentrada é transferido para um recipiente limpo e então diluído para um volume final desejado. Gente, então você tem o que a gente chama de solução estoque. Solução estoque é aquela solução que está guardada, que é ela que vai servir de
digamos, de origem para outras soluções. Então você pega uma porção desta solução estoque, separa e adiciona a água a essa solução que foi separada, fazendo com que ocorra uma diminuição da sua concentração, tornando-a cada vez mais diluída. Relembre, concentração de uma solução, ela pode ser basicamente calculada por 4 fórmulas. A da concentração comum, que é a massa do soluto V sobre o volume da solução, que é dada em gramas por litro, geralmente. A da concentração molar, que é a molaridade, número de mols do soluto sobre o volume da solução, que a unidade é mol por litro. A da densidade, que é semelhante ao da concentração comum, massa sobre o volume. A diferença é que na concentração comum, a massa é do soluto sobre o volume da solução. Na densidade, a massa é da solução sobre também o volume da solução. E por último, o título em massa, ou ainda o título em volume, que é a massa do soluto sobre a massa total da solução, ou ainda em termos volumétricos, o volume do soluto sobre o volume da solução. Daí, utilizando estas fórmulas, você obtém a concentração de uma solução. Tranquilo? Características de uma solução padrão, não esqueça disso, ou padrão primário. Deve ser de fácil obtenção, purificação, dessecação e conservação. Então eu tenho que ter características que me permitam obter facilmente, purificar, dessecar e conservar essa solução. As impurezas devem ser facilmente identificáveis, não devem ser higroscópicos, ou seja, reagir facilmente com a umidade do ambiente. Uma das substâncias mais, digamos, trabalhosas para se analisar, para se utilizar em um laboratório, é o nitrato de níquel, que é uma substância extremamente higroscópica. Então digamos que ele seja um pouco aquoso. Ele é um sólido, digamos que um pouco aquoso, ele consegue absorver a umidade do meio ambiente. Então, quando a gente pesa esse nitrato de níquel, que é um pó verde, ele fica muito ligado um ao outro, literalmente grudado um ao outro. E isso ele dificulta a pesagem de forma precisa do material. Então, essa solução padrão, ela não pode ser higroscópica. Devem ser bastante solúveis e ter massa molar elevada. Definição de padrão primário e secundário. Primário é um composto de elevada pureza química que serve como material de referência para os métodos titulométricos de análises químicas quantitativas. Então, aquele cara que vai servir de referência, de padrão para ser realizado em métodos de análises químicas, ele é chamado de solução ou padrão primário. Já no caso do padrão secundário, ele é um composto obtido através de um padrão primário, mas que não vai preencher todas as qualidades que um padrão primário possui. Identificar a concentração de uma solução por meio da sua reação com outra solução de concentração conhecida. Primeira coisa que se faz é escrever a equação química de forma que você tenha os seus coeficientes estequiométricos balanceados. O que é balancear? É tornar o número de átomos dos reagentes igual ao número de átomos dos produtos. Verificar a proporção estequiométrica, de forma que eu terei uma relação dos coeficientes estequiométricos das substâncias reagentes e produtos. E, por último, aplicar na fórmula em concentração por mol ou ainda realizar regras de 3 para que eu possa identificar a concentração de uma solução por meio de uma reação. Ok, gente? Então, isso é chamado de padronização, determinação de uma solução padrão. Então, na figura 4, passo a passo dos cálculos envolvidos em uma titulação. Ok? Gente, esse nosso quarto módulo é um módulo bem mais rápido, bem mais prático, e aqui a gente finaliza o nosso módulo, de forma que eu reforço a ideia da presença de vocês nas atividades de fórum, plataforma e atividades propostas presencialmente. Então, gente, surgiu a dúvida, permaneceu alguma dúvida que não pôde ser tirada
durante essa aula, então vai lá no fórum que a gente vai estar sempre presente para poder tirar qualquer dúvida, ok? Finalizo mais esta disciplina e vamos em frente, vamos seguir. Vamos seguir porque é através do ensino, através do estudo que a gente cresce profissionalmente, ok, gente? Um abraço para vocês e até a próxima disciplina.